Eu tenho 32 anos e eu nunca vi até hoje o rosto da minha mãe e do meu pai. Nunca vi. Eu não tive a oportunidade de vê-los. Depois eu fiquei sabendo da história. Minha mãe engravidou por algum motivo. Existem coisas que às vezes não estão nos nossos planos, mas estão agendadas assim, na agenda do mestre. Minha mãe engravidou, não tinha como me criar, me deu para uma família. Essa família me criou por uma semana. E houve uma discussão, uma briga e tal, porque a família queria adotar uma menina, e eu do sexo masculino. E aí a família discutindo, mas aí se a gente ficar com ele, nós vamos ter que adotar uma menina, então é melhor a gente devolver o menino. Aí me devolveram para minha mãe. Minha mãe não tinha como me criar, daqui a pouco apareceu alguém e falou, tem uma família aí que já tem 4 meninas, e eles estão atrás de um homem. Então você for lá, como eu nasci desnutrido, eu tinha um osso meio diferente na frente, eu não tinha como fazer muita propaganda, era chegar lá e entregar. E aí o que é que minha mãe fez? Minha mãe me colocou numa banheira e minha mãe escreveu uma cartinha. Minha mãe pegou um papel, uma caneta, e como ela não podia falar, ela colocou as minhas palavras naquele papel. E minha mãe escreveu aquela cartinha e tal. Hoje eu sou pai de 3 filhos, eu entendo mais ou menos o que deve ter acontecido. Minha mãe deve ter chegado naquela porta, eu estava numa banheira, ela me colocou dentro da banheira, ela escreveu aquela cartinha. Com certeza minha mãe deve ter me dado um abraço, um beijo e falado, filho, é o melhor que eu posso fazer por você. Isso não é um abandono, pelo contrário, eu estou apostando tudo. Possivelmente minha mãe deve ter me dado um beijo, foi o último beijo que eu recebi da minha mãe, há 32 anos atrás. Minha mãe tocou a campainha, foi embora. A mulher saiu, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, olhou para o chão, estava eu. A mulher tomou um susto, porque não é todo dia que você recebe uma criança na sua porta. A mulher olhou, meu Deus amado, chamou o marido veio. Meu bem, olha só, o que nós vamos fazer? E eu chorava muito, possivelmente eu estava sentindo a falta da minha mãe. E eu chorava. O marido falou, você tem que fazer esse menino parar de chorar. Mas o que a gente faz? Eu não sei, você tem experiência, faz o menino parar de chorar. Nós temos 2 alternativas. A primeira, nós vamos pegar esse menino e dar para uma entidade. Ou talvez a gente tenha a segunda alternativa. Lembra que a gente estava pedindo a Deus um homem? Nasceu 4 meninas. Pois eu estou com a leve impressão que o homem acabou de chegar. Aí a minha mãe olhou, viu que eu era meio desnutrido, com um osso meio diferente. Só que minha mãe viu uma cartinha do lado. Irmãos, salvou a minha pele. Alguns anos atrás eu era JA, no Ceará. Quando a minha esposa, conversando com a minha mãe contou um pouquinho da história que sabia, minha mãe que me adotou. E minha mãe mostrou essa carta para minha esposa, e eu pedi à minha esposa, ela mostrou para mim, eu vou lhe mostrar nessa manhã. Eu vou ler aqui o que minha mãe escreveu há 32 anos atrás e que salvou a minha pele, está aqui. Minha mãe colocou assim, nascida em 30 de julho de 1982. Como que eu sei que eu tenho 32 anos? Por essa carta aqui. Eu não tenho declaração de nascido vivo. A declaração era eu mesmo que estava vivo. Pode ser que eu tenha 90 anos, mas pela carta aqui eu tenho 32. Entendeu? Nascida em 30 de julho de 1982, 10h20 do dia, cidade Fortaleza. Minha mãe colocou assim, tomando leite Nestogênio 1º semestre. Eu era bem tratado, viu? Aí ela escreveu assim, não tenho pai nem mãe. Eu venho em busca de amor. Eu não quero ser um intruso. Preciso de amor para que possa dar amor a você, meu pai, a você, minha mãe que me acolheu. Eu preciso de um lar. Não me rejeite, por favor. Não quero ser mais uma criança abandonada dentre tantas outras que existem tão carentes, tão só. Quero fazê-los felizes. Eu quero ser feliz. Está muito próximo o seu dia, que é o dia dos pais, e eu sou o seu presente. No próximo ano, quem sabe, eu já posso chamá-lo de papai. Aí minha mãe e meu pai leram isso aqui e falaram, gente, não tem jeito não. Vamos adotar. Aí minha mãe me adotou. Daqui a pouco, depois de 1 ano, a minha mãe foi batizada numa igreja, não sei se você conhece, Adventista do 7º dia. Já ouviu falar nessa igreja aí? Minha mãe foi batizada nessa igreja. Meu pai era viciado em bebida alcoólica, largou tudo, foi batizado nessa igreja. Minha mãe me colocou no colégio Adventista de Fortaleza. Eu estudei 6 anos naquela escola. Irmãos, todos os dias, sem hipérbole, minha mãe era chamada para ir na escola. Só para você ter uma ideia, a minha carteira ficava na sala da diretora quando tinha provas.
E o pessoal tirava onda comigo, eu falava, rapaz, eu tenho tanta moral que eu estudo é com a minha diretora. E eu estava ali, ó. E daqui a pouco minha mãe falou o seguinte, filho, não tem mais jeito. Ninguém está suportando você. Minha mãe agora pediu para eu morar com o irmão dela, meu tio, no interior. Aí eu fui estudar na escola pública. O tempo estava passando, aí daqui a pouco meu tio ligou para minha mãe, que era a irmã dele. E falou assim, ó, Terezinha, não dá mais. O menino é o Satanás. E minha mãe foi agora até a casa do meu tio e eles discutiram e eu fiquei observando. Até que a conclusão foi o seguinte, vamos deixar ele terminar os estudos. Terminou os estudos, manda de volta. Quando eu terminei os estudos, meu tio falou o seguinte, ó, você pode voltar. Aí minha mãe me colocou na igreja, no clube de desbravadores. Participei da igreja central de Fortaleza, de um outro lugar. E daqui a pouco minha mãe, ela me colocou no clube dos bravadores, quando eu voltei. O tempo passou, alguns meses. O diretor e a diretora associada foram na minha casa. Quando eles chegaram, eu não sabia nem como é que eu fazia. Eu ficava em sentido, marcando passo. Fiquei tão emocionado quando eu os vi. E a diretora falou assim, a diretora associada, Dona Terezinha, a gente veio aqui falar que o seu filho, ele é um menino, gente boa. Mas ele não dá mais, não. E minha mãe perguntou assim, mas eu não estou entendendo. Não, ele está sendo convidado a não frequentar mais o clube. E minha mãe perguntou assim, mas quando que ele volta? Ela não precisa voltar. Eu fui expulso do clube da minha igreja. O tempo foi passando, as irmãs da igreja se reuniram. Ó, você não brinca com meu filho. E elas fizeram a reunião, ó, não brinca com... A minha família, irmãos, os meus tios, eles se reuniram e eu vi uma tia minha, ela falando assim, ó, não deixa o seu filho brincar com o meu. Se o meu primo brincasse comigo, ele apanhava. O tempo foi passando na igreja, irmãos. Sabe que eu ouvi muito? Todo mundo na igreja falando assim, esse menino, rapaz, esse bicho é o cão. Esse menino não dá, mas que menino danado. Ninguém me ajudou, ninguém. Mas todo mundo falava, esse menino não tem jeito, esse menino não dá. Irmãos, eu não assisti uma vigília, uma, na minha adolescência. Sabe por quê? Porque eu me escondia, Deus sabe o que eu estou dizendo, eu me escondia no banheiro. A vigília começava, eu sentava lá atrás, o ancião ia me pegar ali pela mão. Ele me levava para casa e dizia, Dona Terezinha, deixa ele dormindo, que a igreja ganha mais. A vigília é espiritual. Um dia um pregador estava ministrando a palavra, irmãos, ele parou o sermão, ele falou assim, ó, pregando, daqui a pouco ele falou assim, ó, irmãos, não dá mais. Até quem estava dormindo na hora levantou assim. Ou eu, ou ele. Sabe quem era o ele? 2 diáconos saíram daqui da frente e foram me pegar pela mão. Aí separaram eu do meu amigo. Se aqueles diáconos tivessem me levado para fora da igreja, nunca mais eu voltaria. Você quer conquistar um adolescente? Olhe com olhos de adolescente. Fale com ele com um coração de adolescente. Ou então você vai ser mais um. É muito fácil chegar e reprovar. É muito fácil. Irmãos, eu não podia falar amém. Se eu dissesse amém, os diáconos olhavam e falavam desculpa. O tempo foi passando, eu fiquei tão revoltado que eu saí da igreja. Primeira coisa que eu me tornei, pichador. Comprei um spray e pichei minha igreja todinha. Em primeiro lugar, eu vou pichar a minha igreja. Pichei, eu sou o cão, pichei tudo. Pronto. Acabou. Estava tão revoltado da vida que eu falei, bem, ora se está dando tudo errado na minha, eu tenho culpa. O tempo foi passando. Até que no ensino médio, quando eu estava concluindo o último ano numa escola secular, foi quando Deus me chamou. Alguém perguntou assim, ó, você vai querer ser o quê? Médico. Você, fisioterapeuta. Você, advogada. Aí perguntaram para mim, e tu, peste, tu vai querer ser o quê na vida? Aí foi quando Deus me chamou naquele momento. Eu não vi anjo nenhum. Eu não recebi mensagem nenhuma. Na hora que perguntaram assim para mim, ó, e tu, peste, tu vai querer ser o que na vida, tu? Eu olhei para quem me perguntou e falei assim, rapaz, eu vou te dizer aqui, ó, só de raiva eu vou ser pastor. Aí alguém falou assim, ó, tá repreendido. Aí uma menina falou assim, ó, eu duvido você ser pastor. Isso é um absurdo, eu duvido. Nunca mais me esqueço das palavras que eu falei para ela. Eu falei, filha, anota o que eu estou te dizendo, eu vou ser pastor. E no dia que você passar na minha frente, eu vou batizar você. Estou esperando ela passar até hoje.
Mas aí eu fiquei feliz da vida. Falei, eu vou mudar de vida aqui em nome de Jesus. Cheguei na igreja e falei, eu mudei. A pessoa não acreditou muito não, mas eu falei, mudei. Aí fui rebatizado. Se depender de batismo eu estou salvo, porque eu fui 2 vezes. Fui rebatizado. Aí agora, sabe o que aconteceu? A igreja me colocou para ser líder de jovens. Eu falei, meu Deus do céu. Líder de jovens. Eu falei, vamos lá gente, agora nós vamos. E aí eu fiquei tão empolgado, todo mundo dizendo, você dá para ser pastor. Aí eu ficava na minha cabeça, rapaz, o meu ibope subiu, porque de cão para pastor eu mudei alguma coisa. Meu ibope aqui subiu na igreja. Falei, bem, agora eu vou mudar, maravilha. Aí eu fiquei tão feliz, os irmãos, vai ser pastor, vai ser pastor, vai ser pastor. Aí eu mandei uma cartinha para o IAN, que é a nossa faculdade de teologia. Eu feliz da vida, porque Deus queria que eu fosse pastor, mandei a cartinha. Aí voltaram com a carta, responderam, Rafael, queremos dizer que Deus tem abençoado você, parabéns por isso. Mas esse ano não tem mais vaga. Aí quando eu recebi a resposta, eu falei, Senhor, não estou entendendo nada. Porque minha mãe não deu para me criar. Eu fui para o interior, me mandaram de volta. Eu fui para o clube, me expulsaram. O pregador pensava mais em mim do que em Deus. Então, tudo deu errado. E agora nem o Senhor tem moral naquela faculdade? Para arrumar uma vaga para mim? Eu falei, Senhor, não estou entendendo nada. Tá bom, então não tem mais vaga, nem li o resto da carta. Que Deus te abençoe. Eu falei, que nada, tirei foi dali. Conheci minha esposa, 3 meses eu falei para ela, nós vamos casar. Vamos casar, porque esse negócio está demorando aí demais. Isso não é coisa de Deus não. Coisa de Deus é conhecer, ouvir como é que está os detalhes. Nós vamos partir para o casamento. Negócio de conversando, não, vamos casar. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Pela única vez, até hoje, aquela faculdade foi adiada, a data do vestibular. No que adiaram a data, apareceram 10 vagas. Sabe quem que foi escolhido para concorrer a uma das 10 vagas? Véspera do casamento. Tudo planejado. Telefone lá para casa. Ó, vestibular foi adiado. E a comissão escolheu você. Pertinho do casamento. Cheguei para minha esposa, que era minha noiva. Falei assim, ó, deixa eu te contar uma verdade. Casamento não pode ser feito assim nas pressas, que isso é desorganização. É necessário planejamento. Essas coisas de qualquer jeito, isso não é de Deus. Mas meu bem, está tudo marcado. Mas é melhor esperar do que errar. Aí eu falei para ela, filha, é o seguinte, deixa eu te contar aqui. Eu fui escolhido, isso era quarta-feira. Sexta-feira eu tinha que estar lá. Nós choramos muito. Eu falei, eu vou para lá, depois eu vou te levar. Irmãos, resumindo, fui. Pastor Kellison ali foi meu colega de classe. Estudei os 4 anos. Me formei. Aí Deus me chamou para trabalhar no Ceará. Aí vai eu voltando para minhas origens como pastor. Primeiro ano, Deus batizou 500 pessoas no distrito onde eu estava. No segundo ano, Deus batizou 1.033 pessoas. No terceiro ano, a igreja me convidou para ser, sabe o quê? Líder de jovens, de desbravadores. Eu voltei na minha igreja, que eu fui expulso agora como departamental de desbravadores, não só daquela igreja, mas de todo o estado do Ceará. Agora imagina, eu falei, meu Deus, eu sou o líder de todo mundo, Jesus. Eu nunca me esqueço a vergonha que eu passei. Meu presidente estava na escola. Quando eu estava vindo assim, uma mulher falou assim, ó, meu Deus do céu. O meu presidente, a mulher estava aqui, o meu presidente, e a mulher falou, meu pai eterno. Aí o presidente falou, o que foi? Rapaz, aquele menino ali, você não tem noção. Mas qual menino? Era eu. Aí meu presidente, não, mas qual menino? Eu só estou vendo o pastor Rafael. A mulher, pastor! Aí o meu presidente falou assim, por quê? Aquele ali, aquele de camisa tal. Não, aquele menino é pastor não. Não é não, meu presidente é. Ele é o departamental de jovens. Ela, de jovens! Ela falou, meu Deus, eu não acredito. Até que eu vim, nós nos abraçamos ali. 3 anos fui líder daquela juventude. Aí depois recebo um convite para ir para Pernambuco fazer sabe o quê? Liderar jovens. Passei 1 ano lá. Depois eu fui para Santa Catarina fazer sabe o que lá? Liderar jovens. Passei 3 anos lá. Um cearense em Santa Catarina, imagina se dá certo. Fui para Curitiba, Deus me chamou para ir para lá. Passei 1 ano fazendo sabe o que lá? Liderando jovens. Aí agora Deus me chamou de volta para a União Nordeste Brasileira. Sabe para quê? Para liderar jovens do Ceará de novo, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba,
Pernambuco e Alagoas. Quando o mar não se abre, irmãos, é só não desistir. Sabe por quê? Porque Ele faz a gente caminhar sobre as águas.